Fala investidor, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre erros no mercado de ações. Eu tenho um grupo no Facebook de alunos da Biblioteca do Investidor e recentemente o Léo Lee, um dos alunos, obrigado Léo por essa discussão e levantamento desses pontos, o Léo virou e falou assim no grupo: Gustavo, seria interessante a gente aprender com os erros, não só com os acertos, não só com aquilo que dá certo, mas aprender com aquilo que dá errado quando a gente investe em ações. O grupo teve ali umas discussões, opiniões, enfim, e isso motivou que eu gravasse o vídeo. Ele colocou lá alguns erros de amigos dele em conversas aí, de Messenger, de WhatsApp, essas coisas. E pediu também que eu falasse dos meus erros, dos meus maiores erros no mercado de ações. Pois bem, eu levantei aqui alguns erros que, quando você investe em ações, você pode cometer em algum momento. E basicamente, esse erro ele vem de dois pontos. Primeiro, ou a empresa é ruim, por algum motivo que você, mesmo detectando, atenção, mesmo detectando esse erro de empresa ruim, você acreditou, né? Ficou ali apegado àquela empresa, então resolveu passar por cima daquele problema na companhia, ou você está seguindo uma estratégia de investimento, uma estratégia de alocação dos seus ativos que não está funcionando. Toda vez que você errar com investimento em ações, você errou num desses pontos. Então ele coloca um dos comentários lá no grupo de alguém que tinha uma posição numa ação, a ação caiu, ele já havia perdido uma grande quantidade de dinheiro, mas resolveu levar aquilo para o longo prazo, resolveu manter aquela posição porque na esperança de que aquela companhia melhorasse. Então esse é um grande erro que a gente comete quando investe em ações. Primeiro, montar uma posição numa companhia sem ter um estudo mais aprofundado dessa companhia. Então é aquele primeiro erro. Não necessariamente uma empresa ruim, mas você, na tua análise, não levantou os riscos daquela empresa. Por exemplo, tem companhias que têm concentração de cliente, esse é um risco. Tem companhias, por exemplo, no passado, o setor de educação era muito dependente do FIES. Tudo isso é risco, tudo isso você precisa levantar na hora de escolher uma ação para investir. Por exemplo, se você escolhe Suzano, você tem que saber que ela é atrelada ao dólar, ela depende do câmbio porque ela exporta, então a matéria-prima dela é negociada lá fora, a principal matéria-prima que ela vende é negociada lá fora, tem cotação em dólar. Isso é um risco para a companhia. Você pode olhar, por exemplo, outras companhias com um endividamento alto, que também é um risco. Será que esse endividamento é em dólar? Será que esse endividamento é em CDI? Isso é risco. Na era lá da OGX, eram companhias pré-operacionais, e muita gente caiu nessa sem levantar qual era a estratégia da companhia, como aquela companhia ia gerar valor para o acionista, e simplesmente foram no conto da sereia, ou no canto da sereia, achando que só por ter aquele gestor lá, o Ike, seu fundador, aquilo já seria lucro certo. Então, às vezes, nós erramos porque subjugamos a estratégia da empresa, subjugamos os riscos envolvidos na companhia. Cada companhia tem um risco único, inerente, que nós chamamos de risco não sistêmico, né? Que é o risco específico daquela empresa, e você, ao investir numa companhia, você tem que saber qual é esse risco. Não dá para você tocar um investimento sem ter esse risco em mente. Quando você detecta esse risco numa análise, você sabe qual é o risco que você está tendo ao investir naquela companhia, pronto, acabou. Você já sabe se dentro daquela tua estratégia der alguma coisa errada, é o momento que você vai sair, abandonar aquela ação. Então esse é o primeiro problema, né? Nós escolhemos empresas ruins. Por exemplo, um outro caso, né, que agora é visível, mas Cielo teve margens, vem perdendo margens, justamente porque o setor em que ela atuava deixou de ter uma reserva de mercado, passou a ter novos entrantes e virou uma espécie de commodity. Houve briga por preço. Se você detectou isso, se você sabia que isso poderia acontecer, mesmo não sabia que isso poderia acontecer, mas você viu isso acontecer, e você viu a cotação caindo, você viu a margem perdendo, porque você vai segurar uma posição
na expectativa de que, porque é Cielo, né, que ela vai reverter tudo isso. Isso não existe. Grandes companhias deixaram de ser grandes companhias. Quem está no mercado há muito tempo já viu Telemar como a principal empresa da Bolsa, Paranapanema, todas elas perderam o mercado e praticamente sumiram do mapa, estão muito pequenas. Portanto, a empresa ela tem pontos fortes e tem pontos fracos. Se você mirar nos pontos fracos na hora da sua análise, você está pronto, você está coberto para poder fazer o seu investimento. Bom, vamos lá. Estratégias falidas. Alocação de ativos, né, meus caros investidores. Quando você entende a alocação de ativos, quando você sabe o tamanho da posição que você vai colocar em tal papel, você consegue ficar também muito mais tranquilo e se cercar de perdas. Eu tenho um exemplo para dar. Tem um aluno do meu treinamento mais avançado, do FIA, e aonde eu tenho feito um trabalho mais próximo com ele de análise de carteira, e ele está muito forte, a carteira dele está muito forte em um único ativo. É uma posição ultra mega, não é alavancada a palavra, mas ultra mega concentrada em uma única ação, uma única empresa. Mas por que isso? Porque as premissas de análise que nós fizemos juntos são extremamente positivas para aquela companhia e fez com que a alocação dele pudesse ceder espaço para que essa empresa representasse dentro do portfólio de renda variável mais de 50% da posição dele. Isso é muito forte, isso é muito pesado. A estratégia está dando super certo e a carteira dele está rendendo muito bem em função dessa estratégia. Porém, a gente sabe os riscos que nós estamos correndo, ok? Em que momento essa ação poderá deixar de se valorizar? Quais os riscos ele está envolvido caso a análise que a gente tem dessa empresa dê errado ou comece a não realizar o que a gente quer? Então o risco está muito claro. Essa estratégia de alocação também já tem momento certo para começar a ser reduzida. Nós não vamos ficar com essa posição na carteira dele por longo tempo. Não, determinado ponto, na hora que atingir o preço que nós julgamos ser um preço correto para o momento atual para a empresa, ela vai começar a ser reduzida. Agora, imagina o contrário, imagina se a gente tivesse com uma perda na carteira, mesmo que menor, não tão significativa, 10% da carteira estaria numa ação que começasse a cair consistentemente. E as nossas premissas, elas começaram a ser derrubadas. O que a gente acreditava começa a não se materializar. Os riscos que nós levantamos da companhia começam então a aparecer. Nós vamos, através de uma estratégia correta de investimento, você deve começar a tirar ela da sua carteira. Mas Gustavo, eu estou no prejuízo, eu não vou fazer uma venda no prejuízo. Você vai fazer uma venda no prejuízo, porque o mais importante é você olhar para a sua carteira como um sistema completo e não por posições individuais. Óbvio, as posições individuais elas são extremamente importantes. Você analisa caso a caso e toma a sua decisão. Porém, o mais importante é você olhar para o seu ecossistema inteiro de investimento. E esse ecossistema ele tem que estar rentabilizando, porque às vezes 2, 3 posições começam a performar. E uma não vai tão bem, ou uma não está seguindo aquele caminho que você imaginou que fosse seguir. O risco está maior e você vai começar a serrar, vai tirar isso da sua carteira, você vai fazer uma limpeza, uma realocação. Afinal de contas, é mais importante você ter mais dinheiro na hora que está dando certo nessas posições e menos dinheiro nas posições que estão dando errado. A gente é muito macho para segurar posições com prejuízo e a gente tem muito medo de segurar posições onde a gente está ganhando dinheiro. Na alocação correta, você tem que inverter isso. Para ganhar dinheiro em ações, você tem que inverter isso. Se você consegue acertar uma análise, começa a ganhar dinheiro com aquela posição, você tem que encontrar momentos ou pontos ou determinados momentos onde você vai aumentar aquela exposição. Por quê? Porque a sua análise está correta. Você está certo, você está do lado certo do mercado. Então você tem que ganhar mais dinheiro com isso. Quando você está do lado errado, quando as suas premissas não estão sendo atendidas pela companhia, é momento de você diminuir ou até sair fora daquela posição e aguardar. Se você confia na empresa, acredita que ela vai superar tal determinado momento, não é para você estar posicionado esperando isso acontecer, é para você estar de fora assistindo. E agora, para a gente encerrar esse vídeo, eu levantei aqui, eu anotei 3 erros que eu cometi ao longo do tempo, durante a minha carreira, e que me fizeram perder dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro, talvez. Vamos lá. O primeiro, que mais me doeu,
eu não me lembro o ano, mas quando eu comprei ações da Chapecó, Chape 4, na expectativa de que ela fosse vendida. A empresa estava quebrada e eu imaginava que ela ia ser vendida. Acabou que ela não foi vendida, a empresa entrou em recuperação judicial e aí eu perdi todo o meu investimento naquela posição. Doeu bastante na época. Outro ponto importante foi em 2008. Quando a gente teve a crise do subprime, eu estava muito alocado em ações e fui pego meio que de surpresa realmente. Os circuit breakers foram acontecendo, as quedas foram acontecendo e eu não tinha caixa, eu não tinha dinheiro para comprar mais, para fazer uma alocação melhor. Tive que vender imóvel, vendi um imóvel em 2008 para poder comprar em ações. Até vender o imóvel foi mais ou menos início de 2009 que eu comecei a comprar e o time foi perfeito. Acertei e ganhei muito dinheiro com a venda do imóvel, apesar daquelas minhas posições terem caído bastante e muito eu entrei no prejuízo. Depois, com o tempo, se recuperou. E recentemente, uma outra posição que eu eliminei da minha carteira, apesar de eu gostar do case, eu gostar da empresa, é Valid. Ela não entregou um bom resultado. Tá? As ações não performaram como eu gostaria que performasse. Então o que eu fiz? Eu reduzi essa exposição. Na verdade, eu eliminei quase tudo, tem muito pouca ação, uma representatividade muito baixa na minha carteira. Ou seja, eu reduzi drasticamente essa posição. Por quê? Porque apesar de eu gostar da empresa, apesar de eu achar que no longo prazo, que essa empresa vai trazer bons frutos, não é o momento, não é um time. E se eu ficar posicionado ali, vou sangrar o meu ecossistema, toda a minha carteira como um todo. Então essa foi a decisão que eu tomei para não perder dinheiro ou para não sofrer ou para não atrapalhar toda a minha carteira com uma posição, uma análise que eu até acredito, mas não é o momento ainda, o time ainda não me apareceu, ok? Então é isso, por esse vídeo é isso, espero ter ajudado você a entender, né, como não perder dinheiro em ações, ou não tem como não perder, todo mundo perde dinheiro em ações em algum momento, tá? Mas como evitar ao máximo as perdas. O mais importante que você deve levar desse vídeo é, quando você analisa uma ação, analisa uma empresa, foca mais nos riscos daquela companhia, porque esses riscos vão determinar os momentos onde você vai sair daquela operação ou até comprar mais caso ela se afaste dos riscos. Primeiro ponto. Segundo ponto, está ganhando dinheiro com alguma posição? Reforça essa posição, vai mais fundo nessa posição. Se a sua análise está sendo materializada, concentre, não vejo motivo por que não concentrar uma carteira em posições vencedoras, em posições ganhadoras e diminuir aquelas que estão perdendo dinheiro e no momento certo, com o time exato, você volta com elas, você começa a recomprar aquelas ações onde você está perdendo dinheiro. É um outro modelo de fazer alocação de ativos, é um modelo mais ativo de fazer uma alocação de ativos. Tá? É claro, se você tem, veja bem, se você tem dentro da sua carteira empresas que você gosta, mas que estão bem, tá? Estão dentro do que você esperava, mas por algum momento pontual caíram bastante, a premissa ali não mudou, você não vai desalocar. Eu estou dizendo quando você tem posições onde a premissa ali mudou. E a essa mudança pode trazer prejuízo. Casos como Cielo, no passado aqui Eternit, onde a ação pulverizou-se e era excelente. Ou seja, você tem ali a premissa por trás da sua análise deteriorada. Essa premissa, quando ela é deteriorada, aí você não tem outro jeito, você tem que eliminar. Agora, não confunda com tua carteira, tá lá, bonita, saudável. Uma posição da sua carteira cai durante uma semana, duas, um mês, que seja. Mas é apenas um movimento normal, um movimento casual. Por exemplo, quando o mercado está muito otimista, é natural que empresas de energia, de transmissão sintam e sofram, porque há uma realocação, saída dali, de dinheiro dali para ir para outro lugar. Um lugar onde se movimente mais rápido, né, face ao caráter otimista, porque essas companhias são vistas aí como mais seguras. Então, se há essa queda momentânea por fluxo de mercado, ok, você não tem que desfazer daquela posição. Estou dizendo quando as premissas, né, o cerne da tua análise, o risco que você levantou, ele começa a ficar muito forte, começa a aparecer demais para a companhia. E aí, se isso está mudando, se essa premissa de investimento está mudando, não tem outro jeito, senão você eliminar isso da sua carteira, diminuir e aguardar um momento certo para você voltar com os seus investimentos naquela empresa, naquela ação. Por esse vídeo é isso.
ficou até um pouquinho mais longo do que o normal do canal. Se você não é inscrito aqui no canal, vamos lá, se inscreva, é importante essa sua participação, clica no joinha se você gostou e comenta o que você acha sobre erros, né? Se você já cometeu algum erro, ou qual foi o erro, vamos conversar, né, discutir isso daqui. É interessante nós falarmos de como erramos e por que erramos e detectar o ponto-chave do seu erro. Pela minha experiência, é isso, são esses dois únicos pontos. Ou você não levantou os riscos, ou a sua alocação está errada. Investidor, um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.